Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 2 de março de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, quarto amanhã e apesar de ser quarta de cinzas, tem que ser um motivo pra gente festejar. Tem que ser um dia muito bom, um dia de muitos greens, um dia abençoado pra gente. E vou falar pra vocês, hein? Quarta cheia de jogos, muitos jogos, jogo de Copa, jogo de Liga. Assim como hoje também, terça-feira, a gente tem jogo pra caramba. Assim que é bom, hein? Assim que é bom. E já começamos bem o mês, hein? Começamos com a vitória do Hyundai, ganhou de 2-1. E é isso aí, se Deus quiser, esse mês vai ser show de bola. Então vamos embora começar, que eu já enrolei demais. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 2 horas da tarde, Olympiacos contra a Astera Tripolis, esse jogo pelo Campeonato Grego. O Olympiacos não tem jeito, ele é o brabo da Grécia. Se a gente olhar aqui essa sequência, vem de pelo menos 5 vitórias seguidas na Liga e seu adversário vem dos últimos 4 jogos de 3 derrotas. Vamos dar uma olhada na classificação. O Olympiacos é o líder, atual campeão e já está com tudo aqui para ser campeão novamente, já abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Está invicto na competição, em 24 jogos, são 19 vitórias e 5 empates, fez 41 gols e sofreu 11. Já o Asteras é apenas o sexto colocado, ganhou 10, empatou 5, perdeu 9, aquela campanha bem mediana, fez 25 gols, sofreu 22. O Olympiacos jogando em casa, venceu 10 e empatou 2, fez 19 gols, sofreu 4, sofreu apenas 4 gols em 12 jogos, é um gol a cada 3 partidas, é uma campanha sensacional, ele está muito acima dos seus adversários. Vamos lá, ele não perde há 20 partidas para o Estrelas, 8 jogos que ele não sofre gol também do seu adversário, então a freguesia rola firme aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. O Estrelas é um time under, dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols. Dito isso, tropa, vitória do Olympiacos, tá? Não tem o que eu ficar inventando aqui, não tem outra coisa para buscar. Tem tudo para manter aí mais uma vitória na sua sequência e continuar rumo ao título. O que pode ser um pouquinho perigoso é porque quando a gente tem jogo no meio de semana, jogo de liga, de equipe assim muito grande, às vezes ele acaba rodando o elenco, deixando para o jogo do final de semana mesmo. Mas, pô, na moral, o Olympiacos vai vencer. Vamos cravar essa vitória aqui. Placar para mim, 2-0 para o brabo da Grécia. 2h30 da tarde, saindo de um brabo para outro brabo agora da África do Sul, o nosso queridíssimo Mamelodi que vai visitar o Galaxy. Esse jogo serve mais para um alerta do que realmente para uma recomendação. Por quê? Se você olhar o Mamelodi dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 2. Seu adversário venceu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Mamelodi só perdeu 1 na competição inteira, são 14 vitórias, 6 empates, uma excelente campanha, já abriu 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, vai enfrentar o antepenúltimo que ganhou apenas 4 em 19 jogos, tem apenas 17 pontos, tem 30 pontos a menos que o Mamelodi. Só que o que acontece de jogo que é perigoso, tropa? O Mamelodi, ele tá jogando, lembra a situação que eu falei com vocês do Al-Ahly, o Al-Ahly que joga mais tarde? Ele tá naquela situação que todo final de semana ele tem jogado a Champions League da África. Inclusive ele ganhou do próprio Al-Ahly no final de semana passado, aí no anterior jogou contra o Al-Merrikh, aí jogou contra o Al-Hilal. E o que acontece, tropa? Pelo fato de os jogadores estarem desgastados, o pessoal do Mamelodi foi lá no Egito jogar contra o Al-Ahly, pode ser que entre com um time misto também, um time reserva, ainda mais que vai pegar um time muito fraco. A cotação do Mamelodi não está aparecendo aqui, mas está em torno de 1,60 e pouco, então pode ser uma boa oportunidade de buscar um Mamelodi empate anula, analisando que ele é um time muito dominante, só perdeu apenas uma na competição e ainda que poupe seus jogadores, ele vai enfrentar um time muito mais fraco. Eu acredito que o Mamelodi não perca, no máximo empate, até porque ele não tem jogo no final de semana que vem pela Champions League, vai continuar sendo do Campeonato Sul-Africano, então pode ser uma boa oportunidade. Existe o risco de realmente poupar, de o time jogar de uma forma mais fraca, mas eu acredito que ele não perde, então quem quiser arriscar, ter coragem, dá para buscar uma Mamelodi empate anula. Lembrando que é um risco do time estar indo com reserva, aí deixo a critério de vocês. Placar para mim, 1-0 para o Mamelodi. 2h30 da tarde temos a Copa da Alemanha, a Pokal, temos o jogo do Leipzig que vai visitar o Hannover. Detalhe interessante que é jogo único, se empatar, vai para a prorrogação. Estamos nas quartas de final. Leipzig da primeira divisão e o Hannover da segunda. E já de cara eu vou cravar para vocês a vitória do Leipzig. É perigoso? É perigoso, mas o Leipzig poupou jogadores para essa partida aqui. Eu até tinha falado com o Nkunku, que é o grande jogador, o grande destaque hoje
do Leipzig, que está sendo o grande responsável por essa arrancada, que o Leipzig começou muito mal a temporada, agora já está na vaga lá da Champions League, pô, tá aqui nas quartas de final, se classificou na Europa League e tudo, posso falar que é graças a ele, mas ele tem sido ali a principal peça. Tanto que nesse último jogo, o Leipzig poupou seus principais jogadores, ele entrou ali faltando uns 20 minutos e fez o gol da vitória. E é o seguinte, tropa, apesar de eu acreditar na vitória do Leipzig, os jogos de Copa, jogos de mata-mata, principalmente envolvendo o campeonato alemão, são jogos para gols. Vamos dar uma olhada no histórico? O Leipzig vem de 3 vitórias seguidas, o Hannover vem de 3 jogos de vencibilidade, inclusive o Hannover foi um time que voltou muito bem depois dessa parada do final do ano, perdeu apenas um jogo no ano. O Leipzig dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. É isso, tropa. Dá para explorar o mais de gol e meio no safe do bilhete para completar, mas o mais de 2 gols e meio vem muito quente. Vou lembrar para vocês de novo, é partida única, então é desespero. A partir do momento que sair um gol, outra equipe está sendo eliminada, vai para cima, ainda mais 2 times alemães. Então acredito sim que é um jogo para ver gols, mas também acredito muito que o Leipzig vai se classificar. Até porque tem um time muito melhor e poupou seus jogadores para isso. Placar para mim 3-1 para a equipe visitante. Tropa, vou adiantar aqui já, ó. Também às 2h30 tem o Hamburgo contra o Karlsruhe, jogo para gols, tá? O Hamburgo é um time que a gente entra no mais de gol e meio há muito tempo e há muito tempo dando green. Falei que enquanto ele não der head, a gente vai continuar, ainda mais em jogo de Copa. São 2 equipes da segunda divisão. O Hamburgo é um time melhor que o Karlsruhe, mas eu não entraria no mercado de resultados. Mercado de resultados, para mim, eu só entraria no Leipzig. Ó, o Hamburgo, se a gente olhar, ó, 3-2, 1-1, 2-0, 5-0, 5-1, 2-1, 1-1, 1-1 e 1-1. Então são 9 jogos com pelo menos 2 gols, tá? Sem interrupção. Então por isso que a gente tem sempre entrado no mais de gol e meio. Se quiser buscar o mais de 2 gols e meio, dá para buscar porque é jogo de Copa. Também às 2h45, a mesma fita. Aqui no caso são equipes da primeira divisão. O Freiburg é um time melhor que o Bochum, só que como é jogo de Copa e como o Bochum vai estar jogando em casa, eu não entro no mercado de resultados, mas dá para explorar mercado de gols. 1,5 no safe, 2,5 eu só entraria aqui depois saísse o primeiro gol, tá? 4 horas da tarde, semifinal da Copa da Holanda, eu tenho o PSV que vai visitar o Eagles. Eagles que ganhou do Ajax no final de semana, olha aí, zebraça que a gente teve, ganhou de 2-1 do Ajax. Vamos lá. Tropa, esse jogo aqui eu entraria na vitória do PSV. O PSV está fazendo uma grande temporada, tem tudo para chegar nessa final. Ele é o atual campeão da Copa, né, e da Supercopa também. Então, coisa ali de mata-mata, o PSV tem se destacado. Eu acredito que o Eagles, não, ó, o raio para mim não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Apesar de ter sido contra o Ajax, né, mas eu acho que o Eagles já gastou a sorte dele contra um gigante lá da Holanda e eu vou cravar essa vitória. Mas é jogo de Copa, se você quiser ficar em mercado de gols também é bem mais tranquilo, ainda mais que é jogo único, saindo um gol, a outra equipe vai pro desespero e a tendência da gente ver gols é muito grande, então dá para explorar um 2,5 nesse jogo. 1,5 a gente não tem odd, tá 1,14 se eu não me engano, aí eu prefiro não entrar. Quem quiser buscar gols, mais 2 gols e meio, quem quiser buscar vitória, para mim vitória do PSV. Placar para mim 2-1 pro time visitante. E só passando aqui rapidinho pelo histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. PSV vem de 8 vitórias seguidas contra seu adversário, até porque o Eagles é um time que costuma ficar na segunda divisão. O Eagles, dos seus últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 também foram ambas marcam. E o PSV, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. 2 equipes over, num jogo que tem tudo para ser over, jogo que vale vaga em final e é isso. 4h15 da tarde, indo agora para a Copa da Inglaterra, FA Cup. Eu tenho o Chelsea da primeira divisão que vai visitar o Luton Town da segunda. Eu já vou cravar direto vitória do Chelsea. Pode ser, né? Pode ser que o Chelsea poupe seus jogadores. A gente está nas oitavas de final, vai enfrentar um time bem mais fraco. No caso de empate aqui, aí teria um novo jogo que seria decidido na casa do Chelsea. Mas ainda que o Chelsea poupe os jogadores, cara, você vê ali o ataque do Chelsea, né? Tem o Pulisic, tem o Havertz, tem o Lukaku, tem o Ziyech, tem o Odoi, tem mais quem? Não estou lembrando agora, mas
Vocês sabem ali que saiu um, vai entrar outro cara também com bastante qualidade e tem tudo. Por exemplo, Jorginho hoje fica no banco do Chelsea, né? Tem jogado o Kanté e o Kovacic. Vai entrar quem? Jorginho. O time é muito forte, tem tudo para vencer. Eu acredito que o Chelsea não vai querer ter o desgaste de um jogo de volta e dá para matar esse jogo. Gols, só depois saiu o primeiro. O Chelsea é aquele time que gosta de 1-0, talvez o Luton. Talvez não, provavelmente ele vai vir para jogar por uma bola, né? E esse 0-0 pode se arrastar. Então, gols eu tô fora. A não ser que o Chelsea comece fazendo um gol ali no primeiro tempo e o Luton vai pro desespero, aí daria para buscar mais. Fora isso, para mim é só a vitória do Chelsea. 4h45 da tarde, Copa da Bélgica, eu tenho o Bruges contra o Gent, semifinal, o jogo da volta, o primeiro jogo, o Bruges ganhou de 1-0 fora de casa, e esse jogo a gente tem tudo para ver gols. O Bruges é favorito? Sim, tem um time melhor, mas cuidado ao entrar nessa vitória, porque o Bruges ele joga pelo empate. Quem quiser entrar com a vitória, entra com dupla chance, tá bom? Tá com uma cotação bem alta, até porque o Bruges ele joga pelo empate, então eu não buscaria essa vitória seca. Mas eu vejo jogo para gols, está pagando muito, está pagando em torno de 1,30 de odd. E a gente tem tudo para ver pelo menos 2 gols. O Bruges é um time muito over. Se a gente olhar aqui, os jogos do Bruges, 4-1, 3-1, 2-0, 2-1, é um time que é marcado por fazer gols, ainda mais que começa o jogo com o seu adversário, que é mais fraco, que está jogando fora de casa, precisando do resultado, o Gent vai ter que expor e o Bruges tem tudo para matar. O Bruges também gosta muito de levar golzinho, né? O Gent é o seguinte, o Gent ele sempre foi marcado por ser over, mas essa temporada ele tá over, under, tá oscilando muito, tá imprevisível, né? 1-0, 4-0, aí 1-0, 2-1, aí que ele já estava mais under, 1-0, 1-0, 1-1, aí tem um 0-0 aqui, mas o que acontece, tropa? Pela necessidade da partida, por ser jogo de volta, por a gente estar se tratando de uma vaga em final, eu acredito que o jogo ele tem contornos sim, da gente ver desespero e da gente ver gols, ainda mais se tratando do jogo do Bruges. Então vou cravar o mais de 1,5, falei para vocês, está pagando bem, mas o mais de 2,5 gols para uma entradinha seca ali pode valer muito a pena. Placar para mim desse jogo? 4-2 para o Bruges. 5 horas da tarde, primeiro jogo da semifinal da Copa da Itália. Eu tenho Fiorentina contra a Juventus. Tem tudo para ser um jogão, né? A Juventus que ela se reforçou com o melhor jogador da Fiorentina, que era o Vlahovic. Vai jogar? Acho que vai, né? Não tem, deixa eu ver. Vai jogar, porque no Brasil tu joga num time, não pode jogar no outro. Nada a ver. Pagou, contratou o jogador, tem que botar em campo. Isso aqui para mim que é o regulamento certo mesmo. Tem essa não que jogou no outro time. Mas vamos focar aqui. Vamos dar uma olhada no histórico? A Fiorentina dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. A Juventus vem de 9 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 ela vem sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5 a gente teve menos que 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcas. Vamos lá, tropa. Eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja nessa partida, tá bom? Porque eu tô me tratando de 2 times over. Um time que melhorou muito seu ataque com o Vlahovic, que vem cravando jogo após jogo. E eu tenho um time que mesmo saindo o Vlahovic continuou, né, mantendo uma média boa de gols, até porque é um time que sofre muito gol, a Fiorentina. Então eu exploraria no safe um mais de 1,5. O perigo desse jogo, eu nem ia trazer esse jogo, na verdade, o SofaScore ele tem que atrasar a gente, né? Eu nem ia trazer esse jogo, tá? Porque como é jogo de ida e volta, ainda é a primeira partida, pode ser que a Juve tente truncar mais essa partida e levar justamente para o jogo da volta. Mas como eu estou tendo 2 equipes que estão no momento over, a Juventus que tem uma defesa forte, mas a gente viu ali que está levando gol direto, eu vou explorar pelo menos 2 gols e tá pagando bem também, tá pagando 1,30 em torno disso. Placar para mim desse jogo, eu vou cravar 1-1. 1-1 de leve, mas o jogo que eu realmente quero explorar gols é na partida de volta. 5h15 da tarde, mais uma semifinal agora pela Copa da França, diferente da Itália, é partida única, eu tenho Nantes contra Mônaco. Dá pra gente ver gols? Dá, só que esse é um jogo que eu separei para avisar que o som entraria em gols depois de sair o primeiro. Se a gente olhar aqui o histórico, o Nantes dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols e o Mônaco de 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols também. É claro que, tropa, a gente está se tratando de uma semifinal, de uma partida única, a partir do momento que sair um gol, tem tudo para abrir o jogo, mas o meu problema é entrar pré-live antes de sair um gol e essa partida se arrastando, tá? Ser um jogo um pouco mais truncado. Apesar do Mônaco ele ser um time over, né? Ele tem um ataque forte, ele joga em cima, ele tá tendo um momento ruim, ele tá alguns jogos, são quantos jogos sem vencer? 3 jogos sem vencer, tá tendo dificuldade ali de marcar gols, então é um jogo que eu exploraria sim, para mim pode valer muito a pena após sair o primeiro, antes disso eu não entraria não.
Também às 5h15, voltando para a Copa da Inglaterra, eu tenho o Liverpool contra o Norwich City. Tem uma cotação aqui para o Liverpool de 1,20. O Liverpool deve ir com time misto ou time reserva, né? Porque foi campeão também agora da Copa da Liga Inglesa, no domingo contra o Chelsea. Então acredito que o Liverpool deva descansar seus principais jogadores, até porque está brigando pelo título lá na Premier League. Do outro lado eu tenho o Norwich City, que está lutando contra o rebaixamento. Vem aqui como um azarão, com uma odd de 12. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Liverpool está num grande momento, vem de 10 vitórias seguidas, 13 jogos de invencibilidade. Já o Norwich, ao contrário, vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer. E o seguinte, o que eu espero para essa partida? Espero realmente que o Liverpool vença, mas eu não gostaria de entrar nessa cotação com um time reserva do Liverpool, tá? Eu preferiria, eu só entraria se fosse com o time titular, mas o que eu aconselho a vocês? Duas coisas, explorar gols depois de sair o primeiro, ou então deixar esse jogo rolar, tá? Principalmente quando o Liverpool joga com Minamino, ele tem dificuldade de fazer gol. Então, de repente, o Liverpool amassando ali, jogando em casa, não conseguindo fazer gol, essa cotação vai subindo e você pode explorar alguma coisa de interessante. Existe o risco do Norwich com time reserva, tá? Esses times que lutam contra o rebaixamento, que já sabem que não vão ganhar a Copa, muitas vezes eles poupam seus jogadores focando realmente em sair dessa situação ruim na reta final do campeonato. Então pode ser que a gente tenha até um jogo mais tranquilo e possivelmente com o Liverpool vencendo no primeiro tempo. Aqui a gente cria muitas possibilidades, mas como a gente não sabe a escalação, fica sempre um perigo. Então deixa esse jogo aí separado e cuidado para não forçar a entrada. 5h45 tem o Taça de Portugal, semifinal, jogos de ida e volta. Essa é a primeira partida, clássico entre Sport e Porto. Dois times estão vivendo um excelente momento em Portugal, na Liga. Dois times que vieram agora de um tropeço, os dois empataram seus jogos. O Porto com um jogador a mais desde o começo do jogo. Mas assim, tropa, é um jogo que pode ser bom para gols, mas é um jogo que pode ser truncado. Os últimos jogos entre Sport e Porto, a gente teve aqui, ó, dos últimos 10 jogos entre eles, 8 foram ambas marcam, né? São jogos que a gente tem pelo menos 2 gols. E o seguinte, ó, o Sport não perde para o Porto a 5 partidas e o Porto não perde para o Sport a 3. Então quer dizer que seus últimos 3 jogos foram empates. É jogo difícil, cara, jogo muito, muito difícil. Eu vou me abster dessa partida. Se eu fosse buscar algo, eu buscaria pelo menos 2 gols. Mercado de resultados, estou fora, mas como é jogo de ida, jogos de ida eu sempre fico com receio realmente da gente ter um jogo mais truncado, um jogo mais estudado. Toma cuidado com essa partida aqui, tá? E sempre com jogos de ida, é uma coisa minha. Eu sei que é muita gente que de repente chega aqui nova no canal e fala, pô, mas ele sempre fica na dúvida e tal. Eu trago o jogo porque eu sei que são jogos que vocês vão ficar fissurados, pô. Quando vocês vão olhar a grade e falar, caraca, eu tenho Sport em Porto, clássico e tal, não sei o quê. E o que eu venho fazer? Eu venho trazer a minha visão da partida. É um jogo que eu não faria nada pré-live, que se eu fosse exploraria mais de 1,5 gol. Mas eu comento justamente porque eu sei que vai chamar a atenção de vocês e de repente eu posso ajudar, afirmando alguma coisa que você viu, afirmando a sua análise, ou então de repente te ajudando a sair de uma roubada, tá? Então cuidado com essa partida aqui, mas pode ser um jogo bom para gols, como os últimos jogos de Sport em Porto têm sido. 9h30 da noite pela Copa do Brasil, eu tenho o Vascudo Gigantesco da Colina que vai visitar a Ferroviária. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo. Conto muito com a sua ajuda, porque é o seu like, é o seu comentário que faz esse canal começar a ser recomendado para outras pessoas que curtem conteúdo de aposta, mas também não fazem parte da nossa tropa, não nos conhecem, e erradamente, era para estar todo mundo fazendo parte da nossa tropa, hein? Mas vamos lá. Copa do Brasil é o seguinte, quando a gente tem um time grande, na primeira fase, e o Vasco é grande, tá? Vem falar que não, que o Vasco é grande e Vasco 7-7-7 na cabeça. Os times jogam pelo empate. Essa primeira fase, ela beneficia muito o time grande e prejudica muito o time de menor expressão. Porque se tiver empate, o grande se classifica. Então, muitas vezes, esses times, eles jogam com o regulamento debaixo do braço. Faz um gol, às vezes leva, joga realmente pelo empate para se classificar. Esse caso do jogo do Vasco aqui é um jogo perigoso, tá? Porque a Ferroviária não é um time de bobeira, é um time que se o Vasco der mole, vai rodar. Só que é o seguinte, o Vasco tem um histórico que ele não é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E como o Vasco ele sempre está vindo com odd alta, odd de 1,6, odd de 1,7... pode ser um jogo para explorar um Vascão empate anula. Para mim o Vasco não vai perder, no máximo empatar. O Vasco não é eliminado em primeira fase de Copa do Brasil, mas é um time que pode se complicar e justamente por isso eu não entraria em vitória seca. O Vasco também leva gol praticamente todo jogo. Então é bem possível da gente assistir 2 gols nesse jogo do Vasco, tá? E vou falar para vocês, para mim esse jogo do Vasco tem cara de ser 2-1 ou 1-1. Esses gols aqui também podem pegar, podem valer a pena.
Jogos aqui que podem ser interessantes. Ceará contra São Raimundo. Esse jogo aqui vai ser lá em Manaus, né? Pode ser um pouco difícil para o Ceará, mas o Ceará está acostumado com calor. Eu falo isso porque eu morei em Manaus, já fui também em Fortaleza. E é um jogo que o Ceará tem tudo para não perder, mas cuidado, não entre sem empate nesse tipo de partida aqui. Deixa eu ver se tem outro bem favorito para jogar. Juventude, apesar de não estar fazendo uma boa campanha no campeonato estadual, eu acredito que na Copa do Brasil vai ser diferente, né? Ele vai dar uma atenção maior, porque realmente estadual muitas vezes os times entram meio desligados. Então acredito que também o Juventude não perde a partida, mas eu não entraria nesse jogo a 1,30. 1,30 em Copa do Brasil, quem eu vou entrar? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Times que realmente vão jogar para amassar seus adversários. Agora esses times aqui que gostam de se complicar, eu não entraria sem empate. Cuidado com esse jogo aqui, hein? Cuidado com esse jogo aqui, ó. Jogaram agora em fevereiro, 0-0, o Sport não ganha 6 partidas, cuidado. É favorito? Com certeza é favorito para se classificar, mas não vai nessa não, é o Sport contra o Alto, já era vitória do Sport. Vamos lá, cuidado. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Nosso vídeo já está ficando longo demais porque a gente está tendo uma grade boa. Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, né? Porque a gente tem uma grade extensa que a gente tem que fazer todos. Cuidado, se você ainda tiver com ressaca aí de carnaval, melhor não fazer nada, só assistir. Ao invés de colocar seu dinheiro, anota a sua entrada, pode valer mais a pena aí se você não está se sentindo bem para fazer as partidas, tá? Então é isso. Já falei demais, tamo junto, muita fé. Bora pra cima!